Mas a alegria sempre estar com vocês. Louvo a Deus pela vida de todos da igreja de vocês. É uma alegria estar aqui de novo, né? É uma honra mesmo. Joel capítulo 2, vamos ler aquela palavra conhecida, do verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Amém? Graças a Deus. Deus é bom, digno de todo louvor, honra e glória, aleluia. Meus irmãos, este mês inteiro, né? Todos sabem o que tem e está acontecendo no nosso estado. É maneira terrível, principalmente lá mais para baixo, onde as águas se acumulam mais. Para vocês que estão vendo notícias e acompanhando, que aqui choveu muito, mas não tem muito problema com enchentes que nem para lá. E quase todo o nosso estado atingido, esse mês inteiro, né, que começou exatamente no início do mês de maio, só andando naquelas ruas das nossas cidades lá embaixo, de toda a região da Grande Porto Alegre, Rio Grande, andando para essa região ali, igrejas nossas, enfim. Mas a gente vê o estado que está e o que aconteceu é assombroso e triste demais. As ruas daqueles bairros, Canoas, São Leopoldo, partes ali de Três Coroas, Igrejinha, ficou um lugar que para a gente andar, tu tem que andar como num trilho, com o carro desviando um monte de entulho, que o pessoal está jogando para as ruas, tentando limpar as casas, pessoas precisando de tudo. Falar alguma coisa sobre quebrantamento, então a gente está vendo essa situação. E recém a gente passou por essa terrível pandemia, que ainda tem suas sequelas, ainda preocupa um pouco, mas foi terrível. E agora o nosso estado abalado dessa situação. Não tem como a gente não pensar e tentar olhar pelo lado espiritual das coisas, que a Bíblia nos apresenta sinais. O que lemos nesta noite da palavra do profeta Joel, afirma-se que esse profeta deve ter profetizado mais ou menos pelo ano 835 antes de Cristo. Não se tem certeza de datas, outros acham que, ou defendem a ideia de que ele profetizou aproximadamente pelo ano 400 e pouco antes de Jesus. Uma ou outra data é a mesma semelhança, período de grande crise na nação. Quando falamos da nação de Israel, também é necessário nós entender que Israel foi uma nação durante os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, o filho dele dividiu a nação. Por isso você encontra na Bíblia falando Israel e falando Judá, ou falando Samaria e falando Jerusalém. Por quê? Porque quando a nação dividiu, ficou o Reino do Norte, Israel, 10 tribos. Reino do Sul, Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. E Reino do Norte, Samaria. Então, se Joel profetizou no ano 800 e alguma coisa, foi pouco antes do Reino do Norte ser dominado e destruído pela Síria. Se aqueles que defendem que ele profetizou lá por volta do ano 400, foi após a escravidão do Reino do Sul, Judá, por Babilônia, Nabucodonosor, aquele imperador da Babilônia. Então, qualquer uma das datas que seja que Joel tenha vivido e exercido seu ministério profético, foi um tempo de grande crise. Basta ler o primeiro capítulo e o início do capítulo 2, Joel é um livro pequeno, apenas 3 capítulos. Então, se você ler o primeiro capítulo de Joel e até o início do capítulo 2, você vai ver a descrição que ele faz ali do estado de calamidade da nação, que podia ser o Reino do Norte ou o Reino do Sul. Em qualquer uma das fases estava em grande crise. Então, se nós fazermos um paralelo e olhar as crises que nós entramos nesse mês, o estado todo,
depois de tudo que já passamos com a pandemia, e os nossos políticos e muita nossa população não aprenderam a lição, continuam fazendo briga política e buscando tirar proveito da situação de dor e de tragédia. Era mais ou menos isso que Israel, ou Judá, estava passando nos dias do profeta Joel, que ele descreve um período de miséria e de caos. E ele diz que os sacerdotes deviam chorar entre o pórtico, o alpendre de entrada, e o altar, porque não tinha o que sacrificar e ofertar ao Senhor. Porque o culto judaico era de sacrifícios constantes no altar. Então não tinha, por quê? Porque bateu a miséria, a seca, as pragas na lavoura, devorou tudo, matou, morreu, secou, e eles não tinham mantimento, não tinham o que trazer, não tinham o que ofertar. Estavam voltados, qual era o pecado? Idolatria. Então estava num estado assim de calamidade, um estado de miséria. Então a gente olha por que Deus permite esses momentos, essas situações difíceis. A gente precisa aprender as lições. Então é o momento de ter empatia, de observar e de sentir as dores do outro, de exercer amor e misericórdia é importante. E é nesse quadro que Joel profetiza e exorta o povo a se converter, a se consagrar, a buscar o Senhor em meio à crise. E é nesse tempo, então, que ele dá uma palavra de esperança, aleluia, louvado seja Deus. E é isso que nós precisamos como igreja do Senhor, servos e servas do Senhor, profetas e profetisas de Deus, na hora da calamidade, ter uma palavra de Deus, aleluia, ter uma visão de Deus, não deixar o desespero tomar conta, e se compadecer daquele que geme, daquele que sofre. E em meio a essa crise, essa catástrofe, essa tragédia, estava ainda conversando com o pastor Igor em casa, dizendo que, e coisa que eu tenho ministrado lá também nas nossas igrejas, por onde tenho pregado nesses dias, que essa catástrofe está revelando o que há no coração das pessoas, ou bem ou mal. Os maldosos aparecem cada vez pior, mas os bons estão mostrando também a generosidade, independente de religião, mostrando o que há no coração. E eu lembro da palavra do Senhor, que hoje também falávamos ali em Deuteronômio, que o Senhor disse, traz Moisés, dizendo: o Senhor te levou, falando de Israel, te levou para o deserto, te humilhou no deserto, te fez ter fome no deserto, para mostrar ou revelar o que estava no seu coração, se obedeceria às palavras do Senhor. Então o pecado da nação nesses dias de Joel era a idolatria. Se ele profetizou lá pelo ano 800 e poucos, antes de Cristo, foi pouco após o reinado de Acabe e Jezabel, que afundaram a nação na idolatria, e que toda a família dele acabou exterminada, como juízo de Deus. Então nesse caos vem a palavra de Deus, e o profeta então diz isto, e há de ser, que depois de quando? Daquele quadro difícil, depois dos corações quebrantados, depois do clamor, depois do arrependimento, depois do momento de dor, mas depois de corações convertidos e quebrantados ao Senhor, ele diz então: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, aleluia, louvado seja Deus. Então não é possível o Espírito ser derramado quando os corações estão voltados ao pecado, ao terreno, à vaidade, ao materialismo, ao evangelho de comércio. Deus não derrama o seu Espírito num evangelho que está voltado para bens materiais e alvos terrenos, mas o evangelho de Cristo, a unção do Espírito vem quando falamos do evangelho que eleva a mente, o pensamento e o coração aos céus, a Deus, aleluia, porque foi de lá que Cristo veio preparar um povo para levar para lá e não para ficar aqui. Louvado seja Deus. Então Joel diz: há de ser que depois que o povo se conscientizasse da crise, que o sofrimento, que aquilo era juízo de Deus, era consequência do pecado, e depois que eles invocassem a Deus e se quebrantassem, dizer: então eu derramarei o meu espírito.
Então esta está sendo uma esperança que estamos tendo, se a igreja do Senhor no estado do Rio Grande do Sul desta vez entender que é um quebrantamento vindo da parte do Senhor para se humilhar e se converter verdadeiramente, deixar o pecado, a idolatria e a vaidade da finança, do materialismo e voltar-se ao Senhor, aleluia. Há de vir um derramamento e um avivamento sobre a igreja, aleluia. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Como está difícil os filhos e as filhas hoje, né? Rebeldes, não se submete mais aos pais, e temos hoje distorções nas leis, que tiram do pai e da mãe todo o poder e autoridade de educar e corrigir seus filhos, e a rebeldia toma conta. Mas a promessa é o seguinte: vossos filhos e vossas filhas serão cheios do Espírito Santo e serão profetas e profetizas do Senhor, aleluia. Até os velhos serão renovados e terão visões, terão sonhos. Eu acho interessante porque essa palavra, normalmente a gente diz assim: o jovem não tem visão, tem sonho, mas não tem visão. E aqui parece que é o inverso. Parece que o velho não tem mais sonho, mas tem visão, experiência de vida. Mas daí ele vem aqui e inverte: os velhos ainda terão sonhos, aleluia. E os jovens, ainda que maturos, mas terão visões. Visões dadas pelo Senhor, dadas pelo Espírito. Dizendo: então derramarei o meu Espírito, aleluia. Então é nesse quadro catastrófico que o profeta se levanta com essa mensagem. E nós estamos vivendo um período de quebrantamento. E por isso nós esperamos que virão grandes coisas do Senhor. Nós olhamos para a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós temos ali o início da igreja, da história da igreja. E se nós olharmos, ela estava passando por um período também de quebrantamento. O que aconteceu? Jesus foi crucificado. Aquilo foi um trauma muito grande para os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, seguidores de Cristo daqueles dias. Ele foi morto, crucificado, porque eles tinham a esperança que Jesus já ia reinar naquele tempo. Falta de entendimento, discernimento correto das coisas. Eles achavam que o Senhor já ia libertar eles do jugo do Império Romano, que dominava na época. Israel era escrava, dominado por Roma, era o império mundial da época, Roma. Então eles achavam que Jesus já ia libertar-los do poder de Roma e já ia reinar segundo as promessas, como descendente de Davi, não entendendo o espiritual, o futuro, o celestial. O erro de nós sempre olhar para a coisa de um ponto de vista material e não espiritual. Eles também cometeram esse erro. E quando Jesus foi morto, então causou uma dor, uma decepção, um quebrantamento, uma frustração, tristeza. É muito claro isso, quando no terceiro dia, diz que Jesus ressuscitou, diz que tinha os discípulos que estavam voltando para a sua aldeia em Maús, e estavam tristes, comentando, e dizendo: já é o terceiro dia, já tem umas mulheres dizendo que ele ressuscitou, mas estavam voltando para casa desanimados, e Jesus está com eles conversando, e eles não se dão conta que era Jesus. Então era um quadro muito difícil. Aí Jesus ressuscitou, apareceu para eles, tudo bem, mas era um tempo difícil. Aí Jesus ficou por 40 dias e foi ao céu, e eles ficaram sozinhos. Aí Jesus disse: eu vou, lá em João 14, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro Consolador. Ele vai ficar para sempre com vocês. Mas eram dias apreensivos e eles estavam sozinhos, ficaram 10 dias no templo em oração, esperando. Era então um tempo de quebrantamento, um tempo de tristezas. Estava difícil a situação. Até que, no dia de Pentecostes, acontece a descida, a chegada do Espírito Santo. Aqui tem um grande destaque a partir desse momento, que é o apóstolo Pedro. Mas se nós dar uma olhadinha na vida de Pedro, também não foi nada fácil. Pedro era um homem difícil. E houve um momento em que Jesus estava já na última semana, na semana que ele foi crucificado, dando suas instruções aos seus discípulos. E Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a sofrer prisões contigo e até morrer contigo. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo, e eu roguei ao Pai, eu orei em teu favor, para tu não desfalecer na fé. Ah, Senhor, eu vou até a prisão contigo.
Eu até morro contigo, não tem problema. Aí Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Vai negar que me conhece 3 vezes antes do galo cantar, ainda essa noite. E aconteceu. Pouco depois está Pedro lá no pátio, quando Jesus estava preso, sendo julgado. E Pedro está lá se aquecendo numa fogueira lá no pátio. E alguém diz: tu é um deles? Não, nem conheço. Nem eu, tu é dele? Não. 3 vezes Pedro negou. E diz que nesse momento, conforme Lucas relata, diz que Jesus está passando, sendo conduzido, e dá uma olhadinha para Pedro. Não disse nada, só olhou para o Pedro. E Pedro sentiu, aleluia. Diz que ele chorou amargamente. Depois que Cristo ressuscitou, e depois de toda essa notícia, Pedro continuava desanimado, frustrado, quebrantado pela vergonha, pelo ato que ele cometeu. Chegou um momento que ele disse assim: eu vou pescar. E mais alguns dos discípulos disseram: nós vamos também. Pedro era líder. Líder sempre tem seguidores. E os outros discípulos: nós vamos contigo. Foram pescar. Mas não pescaram nada. E quando estão retornando para a praia, Jesus lá estava na praia, com pão e peixe na brasa esperando eles. Tem aí alguma coisa de comer? Tu sabe algum peixe? Vamos botar na brasa aqui. Ah, Senhor, hoje não pescamos nada. Mas Jesus prepara tudo ali. E de repente, no meio da conversa, aquela refeição, Jesus vai para Pedro e disse: Pedro, tu me ama mais do que esses aí, os demais? E o Senhor pergunta 3 vezes para Pedro, está em João 21. Pergunta 3 vezes. O que o Senhor estava querendo com isso? O homem já estava frustrado, envergonhado pelo ato que ele havia cometido. Estava naquele estado de quebrantamento. Isso que eu quero que você entenda. No estado de coração quebrantado e triste. Quando o Senhor diz: tu me amas? Ah, sim, Senhor. 3 vezes, aí ele não aguentou. Senhor, tu me conheces, tu sabe quem eu sou. Aí ele confessou. Foi naquele momento em que ele abre o coração, quando diz: eu te amo, mas não é tanto lá como eu disse antes, que estava pronto a ir à prisão e até morrer na hora da crucificação. Pedro sumiu, os demais discípulos sumiram, segundo os relatos, só João ficou. Todos sumiram. Então aquele que estava pronto a morrer com Jesus também sumiu. Então agora, quando Jesus pergunta 3 vezes para o Pedro, assim como 3 vezes ele negou Jesus, Jesus pergunta 3 vezes: tu me ama? Até que na 3ª vez ele perde a paciência, ele abre o coração, ele se quebranta. Tu me conheces, tu sabes, Senhor, que eu te amo, mas não é lá tanto essas coisas também, não ia morrer não. Mas no dia de Pentecoste, aleluia, o Pedro estava lá, com os demais 120 lá orando. Ele passou pelo período do quebrantamento. O que eu estou destacando aqui, irmão, que você entenda, que antes de algo grande da mão do Senhor na nossa vida, há um período de quebrantamento. Há um período. Se você dá uma olhadinha na história, bem antes, quando Josué assumiu a liderança do povo e estava próximo a passar o Rio Jordão, que era a divisa para entrar na terra que o Senhor havia prometido a Abraão, há décadas, ou séculos, o Josué disse uma palavra para a nação, disse assim: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então vem sempre um processo antes. E se nós olhar para a história da igreja, tudo isso que eu estou aqui falando, para a história até mesmo da nossa vida, para a história da igreja recente, coisa que não está na Bíblia, mas para a história da igreja, de obreiros, de missionários, de grandes pessoas que fizeram história no Evangelho, se você dá uma olhada, sempre há um período de dor, um período de quebrantamento antes de algo grande do Senhor acontecer, porque é um período de preparação. Há coisas que precisam ser quebradas, ser arrancadas, ser tiradas, para que algo maior venha da parte de Deus. E são às vezes processos doloridos como esse que estamos passando no estado, mas cremos que virá renovação para a igreja, sim. Aqueles que entendem a lição, aqueles que entenderam o projeto de Deus, aqueles que entenderam o propósito de Deus, porque são sinais dos fins, dos tempos que estão acontecendo. E quando você chega ao final dos tempos, Paulo usa essa figura numa de suas cartas, falando daquele que corre numa maratona. Diz ele: corra de tal maneira que tu alcance o prêmio. Mas ele relata isso, e nas experiências a gente vê o seguinte, que quando alguém está competindo nessa
é uma modalidade antiga, né? Hoje tem muitas modalidades esportivas, mas essa é a mais antiga, que assim surgiu as Olimpíadas, é a maratona. Quando a pessoa vai chegando aos últimos metros, vamos dizer assim, próximo à linha de chegada, ele dá tudo o que tem, todo o seu fôlego. E é isso que nós precisamos entender. Eu sempre falo da experiência, quando me lembro disso, de quando eu estava no exército. Um colega nosso nas Olimpíadas do Exército tirou o primeiro lugar na maratona, mas quando ele passou a linha de chegada, ele desmaiou, os médicos tiveram que socorrer. Quer dizer, ele gastou o último fôlego para passar a linha de chegada e levar o prêmio. Esta figura que Paulo usa para mostrar isso. Então nós precisamos entender que nesses tempos o reino das trevas tem crescido, a Bíblia adverte sobre isso, então às vezes a gente ouve pregações e coisa, tá? Irmãos, o reino das trevas cresceu, vai crescer e não tem como deter, porque a Bíblia diz que o mal é crescente na terra. Que isso, pastor? É verdade, mas a igreja, a mesma coisa, Deus promete muita unção e poder e avivamento para a igreja para poder resistir o mal, irmão. Não é que vai exterminar com o mal na terra, não. O mal só vai ser exterminado quando Cristo descer buscar a igreja. Até lá o reino das trevas vai crescer na terra, o anticristo vai se manifestar. Tem que preparar toda a plataforma, toda a tecnologia, todo o sistema de governo, de finanças, de exército, política, militar. Tem que preparar tudo isso para o anticristo chegar. A Bíblia ensina isso. Então são tempos difíceis para a igreja, sim. Mas no quebrantamento vem a unção de Deus. No quebrantamento vem o avivamento, vem o poder. A Bíblia nos promete um grande avivamento para o fim dos tempos. Então, por isso essas coisas acontecem, essas lições da palavra nos ensinam. Aí no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Diz que de repente estavam eles trancados em oração. Não dá um vento, eles ouvem um som como de um vento. Leia bem lá em Atos que vai ver assim, não é que deu um vento. Eles ouviram um som, como um vento forte e impetuoso que encheu a casa, aquele som forte. E daí eles tiveram visão, eles viram labaredas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um que ali estava, aleluia. Então eles ouviram um som e viram fogo caindo sobre a cabeça. E à medida que esse fogo caía e esse som enchia a casa, eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia! E começaram a falar, e como era a festa do Pentecoste, a festa das primícias, da colheita, todo Israel estava em Jerusalém para a festa, era muita gente, era uma multidão, e de repente um grupo lá no cenáculo começa a gritar e falar numa língua, em várias línguas, né? Como está ali registrado em Atos 2. O povo corre para lá para ver o que sinal é isso, o que está acontecendo. Alguns diziam que estão embriagados, parece um grupo de bêbados, 100 e tantas pessoas aí, essa hora, mas era pela parte da manhã, e era aquele barulho todo, aquela coisa estranha, e aí nós vimos o Pedro, aleluia, o Pedro que passou por todo aquele processo difícil, o Pedro, aquele homem difícil de temperamento, que passou por aquela vergonha, por aquele quebrantamento, por aquele momento de dor, por tudo aquilo. Quem é que se levanta primeiro? O Pedro. Ele toma a palavra e agora ele não tem mais medo. Eu quero que você note a diferença de uma pessoa sem o Espírito Santo e uma pessoa cheia do Espírito Santo. É o que nós vemos no Pedro. Quando ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, ele usava a espada, chegou a cortar a orelha do soldado do templo. Ele disse para Jesus: eu estou pronto a morrer contigo. Mas na hora do aperto fugiu, negou, se escondeu. Mas agora, quando ele foi cheio do Espírito, é ele que se levanta primeiro, toma a palavra e diz assim: ô Jesus, aquele que vocês entregaram para ser morto por mãos ímpias, aleluia, ele está cumprindo a promessa que Joel profetizou, aleluia. É isso que vocês estão vendo. Cadê o medo do Pedro? Cadê o temor? Cadê a espada? Não, agora era outra espada. Agora era outro homem corajoso que não negou o nome de Jesus e que ainda disse para o povo: foi vocês que tomaram Jesus e entregaram para ser morto por mãos ímpias. Mas é no nome dele, é a promessa dele que está cumprindo aqui. Ele disse que ia mandar o Espírito Santo. E ali Pedro faz uma pregação e as pessoas olham e dizem:
E nós o que devemos fazer? E Pedro diz: arrependei dos vossos pecados, sejam batizados, aleluia. E 3.000 almas se convertem. E como naquele tempo era coisa da cultura, eles só contavam os homens adultos, imagina mulher e criança. E normalmente o número de mulher que se converte é mais que os homens. Então diz ele, 3.000 se converteram. Na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito e destemido, não tinha mais medo. Então a unção de Deus que vem após o quebrantamento, ela tem esse resultado, ela muda a história. Então quando nós falamos de avivamento, não é o que está acontecendo, nós precisamos entender. Hoje tem muito falso profeta nos púlpitos, tem muita gente fazendo muito barulho e dizendo que é avivamento. Não é. Emocionalismo dentro da igreja não é avivamento. Porque quando você olha o avivamento, ele está baseado na palavra de Deus. Pedro prega a palavra nesse momento, e o que acontece? Acontece conversão de almas. Isso é avivamento. O sinal de avivamento é grande número de conversão de almas. Enquanto não estiver havendo conversão em massa, não é avivamento. Enquanto não estiver acontecendo sinais sobrenaturais, não é avivamento. Pouco tempo depois, naqueles dias mesmo, Pedro está indo para o templo, Pedro, Tiago e João, para o templo na hora da oração, e está um homem que era coxo ou aleijado das pernas, que era colocado na porta do templo, para coletar ali esmola, e diz que esse homem era aleijado de nascença, era desde o ventre. Todos conheciam, sabiam da história daquele homem, já era um homem adulto, estava ali então há anos, era conhecido e era aleijado de nascença. Mas Pedro, Tiago e João estão indo para a oração, e aquele homem estende a mão e pede uma esmola. Ele diz: nós não temos dinheiro, ou seja, não temos ouro, não temos prata, ou seja, não temos bens materiais, não temos dinheiro. Mas o que nós temos? Aleluia. O que temos? A unção recebida do Espírito Santo. Temos a unção. Temos a presença do Cristo ressuscitado. Aí dizendo, mas nós temos, o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Um homem que era aleijado, como é que as pernas crescem, se endireita, se fortalece, o homem sai caminhando, andando, é sinal de avivamento. Isso é avivamento quando tem milagre genuíno e quando tem conversão de alma, senão não é avivamento. É essa ilusão que essa crise está derrubando e mostrando que o Rio Grande do Sul é carente, é um campo missionário carente de avivamento. Sim, aleluia. Então Pedro diz: o que temos nós te damos em nome de Jesus. Anda. O homem levanta e anda, diz que entrou no templo saltando. Uma pessoa que nunca tinha andado na vida, como é que sai correndo, que sai pulando, que sai saltando? Eu já tive em alguns cultos que algum suposto operador de milagre fica empurrando as pessoas, segurando num braço, segurando no outro. Está andando, larga, cai. Pedro não pôs a mão, João não pôs a mão, ninguém ajudou, ninguém segurou homens que ele entrou saltando dentro do templo e glorificando a Deus. Um adulto que era paralítico, aleijado desde o ventre, que nunca tinha andado. Isso é coisa genuína de Deus. Mas gerou um alvoroço, as autoridades se levantaram e vieram de novo contra Pedro, até prenderam. Mas Pedro mais uma vez faz uma grande pregação. Pedro relata dizendo ali, é em nome de Jesus, não é nós não somos santos, não é nosso nome, não é nosso poder, mas é no poder de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Pedro dá na cara deles, aquele que vocês botaram na cruz, é no nome dele que esse aleijado, que era aleijado, mas não é mais, está aí glorificando a Deus. Foi pelo poder do Senhor, aleluia. O que acontece? 5.000 almas se convertem, aleluia. 2 pregações, 8.000 pessoas. O que é isso? Isso é avivamento. Assim a igreja nasceu debaixo de avivamento. Assim a igreja nasceu debaixo desse poder, movido, aleluia, por esse amor tão forte, de olhar e se compadecer, de olhar e chorar. Você imagina eles olhar para aquele homem e dizer: nós não temos, mas nós também dão as moedas.
Daqui a pouco gasta e continua pedindo. Quantos anos aquele homem estava ali pedindo e sempre pedindo, nada mudava a história dele. Mas agora eles tinham algo muito maior, muito melhor que a prata, muito melhor que o ouro, que foi a cura, a restauração e a salvação daquele homem. É isso que a igreja precisa entender. O nosso evangelho não é evangelho de dinheiro, de ouro, de prata, de moeda, de carro, de empresa, que estão prometendo nos altar. O nosso evangelho é muito superior, é o evangelho do sangue, que cura, limpa, restaura, renova e dá uma herança na eternidade, aleluia, que muda quadro da pessoa, liberta da escravidão, liberta da feitiçaria, liberta do vício, liberta da maldade, transforma a vida da pessoa, tira do quadro de miséria depressiva desse mundo e dá a ela uma esperança, aleluia. Esse é o evangelho de avivamento, esse é o evangelho do amor de Cristo, esse é o evangelho de poder que Paulo escreveu, dizendo: o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu Filho, Jesus Cristo. Nós mudamos de reino. Evangelho que não te muda de reino não é evangelho de Cristo. É qualquer outra coisa, é filosofia de vida, é autoajuda, é psicologia, de tudo, mas é menos evangelho, porque o evangelho, Paulo já dizia, Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder que transforma, que muda, que te arranca de um reino e te planta no outro. Isso é evangelho, aleluia. Isso é poder de Deus, isso é avivamento, isso é o que precisamos, aleluia. Eu tenho certeza que esses dias de quebrantamento é dias para mudar a história do Rio Grande do Sul. E que você possa dizer: Senhor, começa essa mudança por mim. Vamos ficar em pé? Deus poderoso. Vamos ficar em pé na presença de Deus. E que você comece a dizer que esta mudança começa por mim, Senhor. Que meu olhar seja levantado para cima, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Senhor. Quantos que tinham tudo e neste mês passaram a estender a mão e esperar uma marmita. Tem um genro e uma filha que são pastor numa igreja, na cidade de Igrejinha, por quase 3 semanas, fazendo de 300, 400 marmitas de manhã, meio-dia e de noite, para dar para o povo. Pessoas que tinham tudo, negócios, loja, até carro, e tudo. E de repente a água levou tudo, literalmente. E ficaram lá dependendo de alguém chegar e trazer uma marmita ao meio-dia, uma marmita de noite. Se isso não quebrantar corações, o que é que vai quebrantar? Se isso não mostrar o que Jesus disse, que quem tesoura aqui na terra, vem o ladrão e rouba, vem a ferrugem e consome, vem a enchente e leva tudo. Mas em tesouro no céu, onde nada disso acontece. Aleluia. Houve um jovem chamado Evans, não lembro o primeiro nome dele agora, no Reino Unido, país de Gales. Diz que ele orou por quase 11 anos, um jovem. Dos seus 15 anos de idade aos 26 anos, ele orou por avivamento. Diz que ele não faltou um culto em nenhuma reunião de oração nesses quase 11 anos, orando. Passava noites lendo e orando e falando sobre avivamento por quase 11 anos. Aí ele se inscreveu num seminário teológico, estava fazendo curso, mas diz que ele não se concentrava nas lições, ele queria a presença de Deus. Naquele tempo não tinha esses avivamentos. E diz que numa noite, num culto, um pastor que estava pregando, diz que no meio da pregação ele usou uma frase dizendo assim: quebranta-nos, Senhor. E diz que aquela frase tocou o coração desse jovem. Diz que ele estava à esquerda do altar no primeiro banco, que ele ficou com a cabeça ali entre as mãos, chorando e dizendo essa frase: quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-nos, Senhor. Diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo, de uma maneira que entende-se que ele foi batizado com o Espírito Santo. Naquele tempo eles não tinham noção disso, que ele foi batizado com o Espírito Santo. E esse homem ganhou na sua vida mais de 100 mil almas, ganhou centenas, milhares de almas, mas houve um tempo de quebrantamento, que ele clamou e disse: quebranta. Ele teve amor e paixão por almas. Que hoje, irmão, é uma hora da gente refletir o que é a igreja para nós, o que é o evangelho para nós. O que é? Quem tem fome de Deus aqui? Quem tem sede por mais de Deus aqui? Quem tem? Quem está disposto a sair do comodismo? Aí um pouco além, um pouco mais, aleluia.
Dizer mais de ti, Senhor. Quebranta a minha alma, quebranta meu coração. Sentir as dores que estão aí e dizer, Senhor, precisamos mais de ti. Quer fazer essa oração comigo? Vem aqui à frente para nós orar. Vem aqui à frente. A igreja estava 10 dias em oração. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com eles na terra. Jesus subiu ao céu e mandou-os ir para Jerusalém e ficar em oração. Eles ficaram 10 dias em oração. Irmãos, eu não sou saudosista, mas eu sou nascido e criado na igreja. No meu tempo de jovem, início da vida de obreiro, já falamos aqui, a gente falava em vigília, era oração. A gente ia para as vigílias e era horas de joelho dobrado orando, chorando, clamando. Deus dava visões, revelações, curas. Estava ali contando na casa do pastorinho para eles, do meu saudoso pai. A casa dele era um pronto-socorro. As pessoas chegam lá e pedindo oração, e aquilo que Deus revelava para ele, podia escrever. Aquilo que ele profetizava, podia escrever, acontecia. Até hoje fica ouvindo o testemunho, ele faleceu em 2010. E até hoje nós ficamos ouvindo testemunho de pessoas que dizem, eu fui lá na casa do teu pai, eu recebi uma cura. A mulher era estéril, falou, recebeu uma oração, tem filhos. Pessoas estavam enganadas por médicos, chamaram ele, orou, estão curados, estão vivendo até hoje. Tem inúmeros e inúmeros testemunhos da nossa vida. Estava contando alguns milagres da minha vida para ele, pastorinho. Aleluia. Mas as vigílias daquele tempo de oração, era oração. A mãe pegava a gente pela orelha quando era criança e botava embaixo do banco, ficava ali, não ficava correndo dentro da igreja. O porteiro trazia pela orelha, botava ali para a mãe, ficava horas e horas a mãe, pai do joelho dobrado, a gente criança deitada embaixo do banco, não saía dali. E quando já tinha condição de dobrar o joelho e orar, dobrava o joelho e orava com ele. Hoje tem vigília, qual é a vigília que tem hoje? Canto a noite inteira e orar não oro mais. Eles estavam 10 dias em oração e clamor quando o Espírito Santo desceu e encheu a vida deles. 10 dias de oração. Faça um propósito hoje de orar mais. Faça um propósito hoje de se quebrantar aos pés do Senhor. Quem sabe a oração do jovem Eros, dizendo, Senhor, quebranta-nos. E se nós olhar hoje para as dores que está o nosso estado, Rio Grande do Sul, eu acho que é uma causa para a gente se quebrantar. Reconheceis, Senhor, tem misericórdia de nós, aleluia, e ir para os pés do Senhor Jesus. Comece a orar agora aqui. Comece a orar agora aqui. Quem sabe agora o Senhor vai te dar uma visão espiritual. Quem sabe agora o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo, se não é. Ele vai te renovar agora. Quem sabe um dia você diz, eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em língua, mas já faz dias, faz meses, eu sei lá. Ou você nunca mais falou em línguas, você nunca mais sentiu a presença do Espírito, aleluia. Então agora é o momento, aleluia. Diga, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio da tua graça, eu quero novamente, aleluia, sentir o fluir do teu Espírito, aleluia, abrir sua boca em louvor, adoração, em língua estranha, aleluia. Pastor Igor, vamos orar com esses irmãos? As irmãs de oração, ora com as outras irmãs, vamos orar, faz um clamor, tenha um propósito, não sair daqui do mesmo jeito. Tenha um propósito de sair daqui hoje com uma carga de renovo na sua vida, com a unção de renovo, aleluia. Não se conforme em vir aqui e voltar com frio do mesmo jeito, não foi mais um culto apenas, não, que seja diferente, que você saia daqui, aleluia, com o Espírito renovado. Oh glória, vamos adorando a igreja, vamos orando, vamos clamando. Nós somos uma igreja, a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, é uma igreja que anda no mover do Espírito. Não podemos abrir mão e não podemos nos contentar com menos disso, aleluia. Então ore, então creia, então deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Oh glória, aleluia, Pai.